Senhor presidente, obrigado. Em 22 de fevereiro de 2022, você se dirigiu ao seu país em um discurso nacional quando o conflito na Ucrânia começou. E você disse que estava agindo porque havia chegado à conclusão de que os Estados Unidos, por meio da OTAN, poderiam iniciar um, entre aspas, ataque surpresa ao nosso país. Diga-nos por que você acredita que os Estados Unidos podem atacar a Rússia do nada? Como você concluiu isso? Não é que a América, os Estados Unidos, iriam lançar um ataque surpresa à Rússia? Eu não disse isso. Estamos tendo um talk show ou uma conversa séria? Aqui está a citação. Obrigado. É uma coisa séria e formidável. Porque sua educação básica é em história, até onde eu entendo. Sim, Então, se você não se importa, vou levar apenas 30 segundos, ou 1 minuto para lhe dar uma breve referência à história. Para lhe dar um pouco de contexto histórico. por favor. Vamos ver de onde começou nosso relacionamento com a Ucrânia. De onde veio a Ucrânia? O Estado russo começou a se reunir como um Estado centralizado e é considerado o ano do estabelecimento do Estado russo, em 862, quando os habitantes da cidade de Novgorod convidaram o príncipe varangiano, Rurik da Escandinávia, para reinar. Em 1862, a Rússia comemorou aniversário de seu Estado. E em Novgorod, há um memorial dedicado ao 10º aniversário do país. Em 882, o sucessor de Rurik, o príncipe Oleg, que na verdade estava desempenhando o papel de regente do filho mais novo de Rurik, porque Rurik já havia morrido naquela época, veio para Kiev. Ele expulsou 2 irmãos que aparentemente já haviam sido membros do esquadrão de Rurik. Então a Rússia começou a se desenvolver com 2 centros de poder, Kiev e Novgorod. A próxima data muito significativa na história da Rússia foi 988. Este foi o batismo da Rússia, quando o príncipe Vladimir, o bisneto de Rurik, batizou a Rússia e adotou a ortodoxia, ou cristianismo oriental. A partir desta época, o Estado russo centralizado começou a se fortalecer. Por causa do território único, laços econômicos integrados, uma e a mesma língua. E após o batismo da Rússia, a mesma fé e governo do príncipe, o Estado russo centralizado começou a tomar forma. Na Idade Média, o príncipe Yaroslav, o sábio, introduziu a ordem de sucessão ao trono. Mas depois que ele faleceu, ficou complicado por vários motivos. O trono não foi passado diretamente de pai para filho mais velho, mas do príncipe que havia falecido para seu irmão, depois para seus filhos em diferentes linhagens. Tudo isso levou à fragmentação e ao fim da Rússia como um único Estado. Não havia nada de especial nisso. O mesmo estava acontecendo então na Europa. Mas o fragmentado Estado russo se tornou uma presa fácil para o império criado anteriormente pelo rei. Seus sucessores, nomeadamente Batu Khan, vieram para a Rússia, saquearam e arruinaram quase todas as cidades. A parte sul, incluindo Kiev, a propósito, e algumas outras cidades simplesmente perderam a independência, enquanto as cidades do norte preservaram parte de sua soberania. Eles tiveram que pagar tributo à Horda, mas conseguiram preservar parte de sua soberania. E então, um Estado russo unificado começou a tomar forma, com seu centro em Moscou. A parte sul das terras russas, incluindo Kiev, começou a gravitar gradualmente em direção a outro imã,
o centro que estava surgindo na Europa. Este era o grão-ducado da Lituânia. Foi até chamado de Ducado Russo-Lituano porque os russos eram uma parte significativa dessa população. Eles falavam a antiga língua russa e eram ortodoxos. Mas então houve uma unificação, a união do grão-ducado da Lituânia e do Reino da Polônia. Poucos anos depois, outra união foi assinada, mas desta vez já na esfera religiosa. Alguns dos padres ortodoxos tornaram-se subordinados ao Papa. Assim, essas terras se tornaram parte do Estado polonês lituano. Durante décadas, os poloneses se envolveram na colonização desta parte da população. Eles introduziram sua língua lá, tentaram consolidar a ideia de que esta população não era exatamente russa, que por viverem na periferia eram ucranianos. Originalmente, a palavra ucraniano significava que a pessoa estava vivendo na periferia do Estado, ao longo das franjas, ou estava envolvida em um serviço de patrulha de fronteira. Não significava nenhum grupo étnico em particular. Então os poloneses estavam tentando, de todas as maneiras possíveis, polinizar essa parte das terras russas, e, na verdade, a trataram de forma bastante dura, para não dizer cruel. Tudo isso levou ao fato de que essa parte das terras russas começou a lutar por seus direitos. Eles escreveram cartas para Varsóvia exigindo que seus direitos fossem observados e que as pessoas fossem comissionadas aqui, incluindo Kiev. Peço desculpas, você pode nos dizer em que período? Estou perdendo a noção de onde estamos na história. A opressão polonesa da Ucrânia foi No século XIII. Agora vou contar o que aconteceu depois e dar as datas para que não haja confusão. E em 1654, até um pouco antes, as pessoas que estavam no controle da autoridade sobre aquela parte das terras russas se dirigiram a Varsóvia, repito, exigindo que os enviassem a governantes de origem russa, fé ortodoxa. Quando Varsóvia não respondeu e de fato rejeitou suas demandas, eles se voltaram para Moscou, para que Moscou os levasse embora. Você não acha que estou inventando coisas? Vou lhe dar esses documentos. Bem, não parece que você está inventando. E não tenho certeza do porquê isso é relevante. Para o que aconteceu há 2 anos, mas ainda assim, estes são documentos dos arquivos, cópias. Aqui estão as cartas de Bogdan Melnitsky, o homem que então controlava o poder nesta parte das terras russas, que agora é chamada de Ucrânia. Ele escreveu para Varsóvia, exigindo que seus direitos fossem mantidos. E depois de ser recusado, ele começou a escrever cartas para Moscou, pedindo para colocá-los sob a mão forte do Tsar de Moscou. São cópias desses documentos. Vou deixá-los para sua boa memória. Há uma tradução para o russo. Você pode traduzir para o inglês. Mais tarde, a Rússia não concordaria em admiti-los imediatamente, assumindo que a guerra com a Polônia começaria. No entanto, em 1654, a Assembleia Pan-Russa do Alto Clero Proprietários de Terras, liderada pelo Diqueiras, que era o corpo representativo do poder do antigo Estado russo, decidiu incluir uma parte das antigas terras russas no Reino de Moscou. Como esperado, a guerra com a Polônia começou. Durou 13 anos. E então, em 1654, uma trégua foi concluída. E 32 anos depois, acho que um tratado de paz com a Polônia, que eles chamaram de paz eterna, foi assinado. E essas terras, toda a margem esquerda do Dnieper, incluindo Kiev, foram para a Rússia. E toda a margem direita do Dnieper permaneceu na Polônia sob o governo de Catarina a Grande. A Rússia recuperou todas as suas terras históricas, incluindo o sul e o oeste.
Tudo isso durou até a Revolução. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Estado-Maior austríaco confiou nas ideias de ucranianização e começou a promover ativamente as ideias da Ucrânia e da ucranianização. O motivo deles era óbvio. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, eles queriam enfraquecer o inimigo em potencial e garantir condições favoráveis na área da fronteira. Então a ideia que surgiu na Polônia de que as pessoas que residiam naquele território não eram realmente russas, mas pertenciam a um grupo étnico especial, os ucranianos, começou a ser propagada pelo Estado-Maior austríaco. Já no século XIX, surgiram teóricos pedindo a independência da Ucrânia. Todos eles, no entanto, afirmam que a Ucrânia deve ter um relacionamento muito bom com a Rússia. Eles insistiram nisso. Após a Revolução de 1917, os bolcheviques buscaram restaurar o Estado e a Guerra Civil começou, incluindo as hostilidades com a Polônia. Em 1921, a paz com a Polônia foi proclamada. E sob esse tratado, a margem direita do rio Dnieper foi novamente devolvida à Polônia. Em 1939, depois que a Polônia cooperou com Hitler, ela colaborou com Hitler. Sabe, Hitler ofereceu à Polônia paz e um tratado de amizade, uma aliança, exigindo em troca que a Polônia devolvesse à Alemanha o chamado Corredor de Danzig, que conectava a maior parte da Alemanha com a Prússia Oriental e Königsberg. Após a Primeira Guerra Mundial, esse território foi transferido para a Polônia. E em vez de Danzig, surgiu uma cidade de Danzig. Hitler pediu que eles dessem amigavelmente, mas eles recusaram, é claro. Ainda assim, eles colaboraram com Hitler e se engajaram juntos na partição da Tchecoslováquia. Posso perguntar a você, você está argumentando que a Ucrânia, certamente parte da Ucrânia, a Ucrânia Oriental é, na verdade, a Rússia há centenas de anos. Por que você simplesmente não aceitou quando se tornou presidente há 24 anos? Você tem armas nucleares, eles não. Se é realmente sua terra, por que você esperou tanto tempo? Claro, eu vou te dizer. Estou chegando a isso. Este briefing está chegando ao fim. Pode ser chato, mas muitos. Estou tão satisfeito que você aprecie isso. Obrigado. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, a Polônia colaborou com Hitler e, embora não tenha cedido às exigências de Hitler, ainda participou da divisão da Tchecoslováquia junto com Hitler. Como os poloneses não deram o corredor dançante para a Alemanha, ela foi longe demais, pressionando Hitler a começar a Segunda Guerra Mundial, atacando-os. Por que foi contra a Polônia que a guerra começou em 1º de setembro de 1939? A Polônia acabou se mostrando intransigente e Hitler não teve nada a fazer além de começar a implementar seus planos com a Polônia. Eu li alguns documentos de arquivo, me comportei muito honestamente. Pediu permissão à Polônia para transitar suas tropas pelo território polonês para ajudar a Tchecoslováquia. Mas o então ministro das Relações Exteriores polonês disse que, se os planos soviéticos voassem sobre a Polônia, eles seriam abatidos sobre o território da Polônia. Mas isso não importa. O que importa é que a guerra começou. E a Polônia foi vítima das políticas que havia seguido contra a Tchecoslováquia. Como sob o conhecido pacto Molotov-Ribbentrop, parte do território, incluindo a Ucrânia Ocidental, deveria ser dada à Rússia. Assim, a Rússia, que era então chamada de URSS, recuperou suas terras históricas após a vitória na Grande Guerra Patriótica, como chamamos de Segunda Guerra Mundial. Todos esses territórios foram finalmente consagrados como pertencentes à Rússia para a URSS. Quanto à Polônia, ela recebeu aparentemente em compensação
as terras que originalmente eram alemãs, as partes orientais da Alemanha. Essas são agora terras ocidentais da Polônia. Claro, a Polônia recuperou acesso ao Mar Báltico e Danzig, que mais uma vez recebeu seu nome polonês. Então foi assim que essa situação se desenvolveu. Em 1922, quando a URSS estava sendo estabelecida, os bolcheviques começaram a construir a URSS e estabeleceram a Ucrânia Soviética, que nunca havia existido antes. Stalin insistiu que essas repúblicas fossem incluídas na URSS como entidades autônomas. Por alguma razão inexplicável, Lenin, o fundador do Estado soviético, insistiu que eles tivessem o direito de se retirar da URSS. E novamente, por algumas razões desconhecidas, ele transferiu para aquela recém-estabelecida República Soviética da Ucrânia algumas das terras junto com as pessoas que viviam lá. Embora essas terras nunca tivessem sido chamadas de Ucrânia, e ainda assim, elas foram feitas parte daquela República Soviética da Ucrânia. Essas terras incluíam a região do Mar Negro, que foi recebida sob Catarina, a Grande, e que não tinha nenhuma conexão histórica com a Ucrânia. Mesmo se voltarmos até 1654, quando essas terras retornaram ao Império Russo, aquele território era do tamanho de 3 a 4 regiões da Ucrânia moderna, sem nenhuma região do Mar Negro. Isso estava completamente fora de questão em 1654. Exatamente. Você obviamente tem conhecimento enciclopédico dessa região. Mas por que você não defendeu durante os primeiros 22 anos como presidente que a Ucrânia não era um país de verdade? A União Soviética recebeu uma grande quantidade de território que nunca lhe pertenceu, incluindo a região do Mar Negro. Em algum momento, quando a Rússia os recebeu como resultado das guerras russo-turcas, eles foram chamados de Nova Rússia ou Novorossia. Mas isso não importa. O que importa é que Lenin, o fundador do Estado Soviético, estabeleceu a Ucrânia dessa forma. Por décadas, a República Soviética Ucraniana se desenvolveu como parte da URSS e, por razões desconhecidas, novamente os bolcheviques estavam envolvidos na ucranianização. Não foi apenas porque a liderança soviética era composta em grande parte por aqueles originários da Ucrânia. Em vez disso, foi explicado pela política geral de indigenização seguida pela União Soviética. As mesmas coisas foram feitas em outras repúblicas soviéticas. Isso envolveu a promoção de línguas e culturas nacionais, o que não é ruim em princípio. Foi assim que a Ucrânia soviética foi criada. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia recebeu, além das terras que pertenciam à Polônia antes da guerra, parte das terras que pertenciam anteriormente à Hungria e à Romênia. Então, a Romênia e a Hungria tiveram algumas de suas terras tiradas e dadas à Ucrânia soviética. E elas ainda permanecem parte da Ucrânia. Então, neste sentido, temos todos os motivos para afirmar que a Ucrânia é um estado artificial que foi moldado pela vontade de Stalin. Você acredita que a Hungria tem o direito de tomar suas terras de volta da Ucrânia? E que outras nações têm o direito de voltar às suas fronteiras de 1654? Não tenho certeza se eles devem voltar para as fronteiras de 1654, mas dada a época de Stalin, o chamado regime de Stalin, que, como muitos afirmam, viu inúmeras violações de direitos humanos e violações dos direitos de outros estados, pode-se dizer que eles poderiam reivindicar de volta aquelas terras deles, embora não tivessem o direito de fazer isso. É pelo menos compreensível. Você disse a Viktor Orbán que ele pode ter parte da Ucrânia? Nunca. Eu nunca disse a ele, nem uma única vez. Nós nem tivemos nenhuma conversa sobre isso. Mas eu realmente sei com certeza que os húngaros que vivem lá queriam retornar às suas terras históricas. Além disso, eu gostaria de compartilhar uma história muito interessante com você.
Estou divagando. É pessoal. Em algum lugar no início dos anos 80, eu fiz uma viagem de carro de Leningrado pela União Soviética através de Kiev. Fiz uma parada em Kiev e depois fui para a Ucrânia Ocidental. Eu fui para a cidade de Beregovoy e todos os nomes de cidades e vilas estavam em russo e na língua que eu não entendia. Em húngaro. Em russo e em húngaro. Não em ucraniano, em russo e em húngaro. Eu estava dirigindo por algum tipo de vila e havia homens sentados perto das casas. E eles estavam usando ternos pretos de 3 peças e chapéus pretos de cilindro. Eu perguntei, eles são algum tipo de artista? Disseram-me que não, eles não eram artistas. Eles são húngaros. Eu disse, o que eles estão fazendo aqui? O que você quer dizer? Esta é a terra deles. Eles vivem aqui. Isso foi durante a Era Soviética, na década de 1980. Eles preservaram a língua húngara, os nomes húngaros e todos os seus trajes nacionais. Eles são húngaros e se sentem húngaros. E claro, quando agora há uma infração, bem, isso é. E há muito disso, no entanto. Eu acho que muitas nações também estão chateadas com a Transilvânia, como você obviamente sabe. Mas muitas nações se sentem frustradas com as fronteiras redesenhadas das guerras do século XX e guerras que remontam a 1000 anos, as que você mencionou. Mas o fato é que você não tornou esse caso público até 2 anos atrás, em fevereiro. E no caso que você apresentou, que li hoje, você explica detalhadamente que sentiu uma ameaça física do Ocidente na OTAN, incluindo, potencialmente, uma ameaça nuclear. E foi isso que o fez se mover. Essa é uma caracterização justa do que você disse? Eu entendo que meus longos discursos provavelmente estão fora do gênero da entrevista. É por isso que eu perguntei a você no começo, vamos ter uma conversa séria ou um show? Você disse uma conversa séria, então tenha paciência comigo, por favor. Estamos chegando ao ponto em que a Ucrânia Soviética foi estabelecida. Então, em 1991, a União Soviética entrou em colapso. E tudo que a Rússia generosamente concedeu à Ucrânia foi arrastado por esta última. Estou chegando a um ponto muito importante da agenda de hoje. Obrigado. Afinal, o colapso da União Soviética foi efetivamente iniciado pela liderança russa. Eu não entendo que a liderança russa foi guiada na época, mas suspeito que havia várias razões para pensar que tudo ficaria bem. Primeiro, acho que a liderança russa acreditava que os fundamentos do relacionamento entre a Rússia e a Ucrânia eram de fato uma linguagem comum. Mais de 90% da população falava russo. Laços familiares. Uma em cada 3 pessoas lá tinha algum tipo de laço familiar ou de amizade. Cultura comum. História comum. Finalmente, fé comum. Coexistência com um único Estado por séculos e economias profundamente interconectadas. Tudo isso era tão fundamental. Todos esses elementos juntos tornam nossos bons relacionamentos inevitáveis. O segundo ponto é muito importante. Quero que você, como cidadão americano, e seus espectadores também ouçam sobre isso. A antiga liderança russa assumiu que a União Soviética havia deixado de existir e, portanto, não havia mais nenhuma linha divisória ideológica. A Rússia até concordou voluntária e proativamente com o colapso da União Soviética e acreditava que isso seria entendido pelo chamado Ocidente civilizado como um convite à cooperação e associação. Isso é o que a Rússia esperava tanto dos Estados Unidos quanto do chamado Ocidente coletivo como um todo. Havia pessoas inteligentes, incluindo na Alemanha, Egon Bahr, um importante político do Partido Social Democrata, que insistiu em suas conversas pessoais com a liderança soviética à beira do colapso da União Soviética, que um novo sistema de segurança deveria ser estabelecido na Europa.
Ajuda deveria ser dada para unificar a Alemanha, mas um novo sistema também deveria ser estabelecido para incluir os Estados Unidos, Canadá, Rússia e outros países da Europa Central. Mas a OTAN não precisa se expandir. Foi o que ele disse. Se a OTAN se expandir, tudo seria exatamente igual ao da Guerra Fria, só que mais perto das fronteiras da Rússia. Só isso. Ele era um velho sábio, mas ninguém o ouvia. Na verdade, ele ficava bravo uma vez se dissesse: "Se não me ouvir, nunca mais vou pôr os pés em Moscou." Mais uma vez, tudo aconteceu exatamente como ele havia dito. Bem, é claro que se tornou realidade. E você mencionou isso muitas vezes. Acho que é um ponto justo. E muitos na América achavam que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos ficariam bem com o colapso da União Soviética, o fim da Guerra Fria, que o oposto aconteceu. Mas você nunca explicou por que acha que isso aconteceu, exceto para dizer que o Ocidente teme uma Rússia forte, mas temos uma China forte. O Ocidente não parece ter muito medo de. E, quanto à Rússia, você acha que convenceu os formuladores de políticas de que eles tinham que derrubá-la? O Ocidente tem mais medo de uma China forte do que de uma Rússia forte. Porque a Rússia tem 150 milhões de pessoas e a China tem 1,5 bilhão de habitantes. E sua economia está crescendo aos trancos e barrancos, ou 5% ao ano. Costumava ser ainda mais, mas isso é o suficiente para a China. Como Bismarck disse uma vez, os potenciais são os mais importantes. O potencial da China é enorme. É a maior economia do mundo hoje, em termos de poder de compra, paridade e tamanho da economia. Ela já ultrapassou os Estados Unidos há muito tempo e está crescendo em um ritmo rápido. Não vamos falar sobre quem tem medo de quem. Não vamos raciocinar nesses termos. E vamos entrar no fato de que depois de 1991, quando a Rússia esperava ser bem-vinda na família fraterna das nações civilizadas, nada disso aconteceu. Você nos enganou. Não estou falando de você pessoalmente. Quando digo você, é claro que estou falando dos Estados Unidos. A promessa era que a OTAN não se expandiria para o leste. Mas aconteceu 5 vezes. Houve 5 ondas de expansão. Nós toleramos tudo isso. Estávamos tentando persuadi-los. Estávamos dizendo, por favor, não. Somos tão burgueses agora quanto você. Somos uma economia de mercado. E não há poder do Partido Comunista. Vamos negociar. Além disso, eu também já disse isso publicamente antes. Houve um momento em que uma certa fenda começou a crescer entre nós. Antes disso, Yeltsin veio para os Estados Unidos. Lembre-se, ele falou no Congresso e disse as boas palavras. Deus abençoe a América. Tudo o que ele disse foram sinais. Vamos lembrar os desenvolvimentos na Iugoslávia antes do. Yeltsin foi provido de elogios. Assim que os desenvolvimentos na Iugoslávia começaram, ele levantou sua voz em apoio aos sérvios. E não podíamos deixar de levantar nossas vozes pelos sérvios em sua defesa. Eu entendo que havia processos complexos em andamento lá. Mas a Rússia não pôde deixar de levantar sua voz em apoio aos sérvios, porque os sérvios também são uma nação especial e próxima dos Estados Unidos, com cultura ortodoxa e assim por diante. É uma nação que sofreu muito por gerações. Bem, independentemente disso, o que é importante é que Yeltsin expressou seu apoio. O que os Estados Unidos fizeram em violação ao direito internacional e à Carta da ONU. Eles começaram a bombardear Belgrado. Foram os Estados Unidos que deixaram o gênio sair da garrafa. Além disso, quando a Rússia protestou e expressou seu ressentimento, o que foi dito? A Carta da ONU e o direito internacional tornaram-se obsoletos agora. Todos invocam o direito internacional. Mas naquela época, eles começaram a dizer que tudo estava desatualizado, tudo tinha que ser mudado. De fato, algumas coisas precisam ser mudadas, pois o equilíbrio de poder mudou. É verdade, mas não dessa maneira. Yeltsin foi imediatamente arrastado pela lama, acusado de alcoolismo, de não entender nada, de não saber nada. Ele entendeu tudo, eu lhe asseguro. Bem, eu me tornei presidente em 2000. Eu pensei, ok, a questão iugoslava acabou, mas devemos tentar restaurar as relações. Vamos reabrir a porta pela qual a Rússia tentou passar. E além disso, eu disse isso publicamente, posso reiterar em uma reunião aqui no Kremlin, com o presidente cessante Bill Clinton. Aqui na sala ao lado. Eu disse a ele, perguntei a ele, Bill, você acha que se a Rússia pedisse para se juntar à OTAN,
Você acha que isso aconteceria de repente? Ele disse, você sabe, é interessante. Eu acho que sim. Mas à noite, quando nos encontramos para jantar, ele disse, você sabe, eu conversei com minha equipe. Não é possível. Agora você pode perguntar a ele. Eu acho que ele vai assistir a nossa entrevista. Ele vai confirmar. Eu não teria dito nada assim se não tivesse acontecido. Certo. Você foi sincero? Você teria se juntado à OTAN? Olha, eu fiz a pergunta. É possível ou não? E a resposta que obtive foi não. Se eu não fosse sincero em meu desejo de descobrir qual era a posição de liderança, Mas se ele tivesse dito sim, você teria se juntado à OTAN? se ele tivesse dito sim, o processo de reaproximação teria começado e eventualmente poderia ter acontecido se tivéssemos visto algum desejo sincero do outro lado dos nossos parceiros. Mas isso não aconteceu. Bem, não significa não. Certo, tudo bem. O que você acha que é isso? Só para chegar ao motivo. Eu sei que você está claramente amargurado com isso. Entendo. Mas por que você acha que o Ocidente o rejeitou? Então, por que a hostilidade? Por que o fim da Guerra Fria não consertou o relacionamento? O que motiva isso do seu ponto de vista? Você disse que eu estava amargurado sobre a resposta. Não é amargura. É apenas uma declaração de fato. Não somos noivos. Amargura, ressentimento, não é sobre esse tipo de assunto. Em tais circunstâncias, percebemos que não éramos bem-vindos lá. Só isso. Certo, tudo bem. Mas vamos construir relações de outra maneira. Vamos procurar um ponto em comum em outro lugar. Por que recebemos uma resposta tão negativa? Você deveria perguntar aos seus líderes. Só posso imaginar o porquê. Um país muito grande com sua própria opinião, e assim por diante. E os Estados Unidos? Eu vi como as questões estão sendo resolvidas na OTAN. Vou dar outro exemplo agora sobre a Ucrânia. A liderança dos Estados Unidos exerce pressão. E todos os membros da OTAN votam obedientemente, mesmo que não gostem de algo. Agora, vou contar o que aconteceu a esse respeito com a Ucrânia em 2008. Embora esteja sendo discutido, não vou abrir um segredo para você dizer algo novo. No entanto, depois disso, tentamos construir relações de maneiras diferentes. Por exemplo, os eventos no Oriente Médio, no Iraque. Estávamos construindo relações com os Estados Unidos de uma maneira muito suave, prudente e cautelosa. Eu levantei repetidamente a questão de que os Estados Unidos não deveriam apoiar o separatismo ou o terrorismo no Cáucaso do Norte, mas eles continuam a fazê-lo de qualquer maneira. E apoio político, apoio de informação, apoio financeiro e até mesmo apoio militar vieram dos Estados Unidos e seus satélites para grupos terroristas no Cáucaso. Uma vez levantei essa questão com meu colega, também o presidente dos Estados Unidos. Ele disse, é impossível. Você tem provas? Eu disse sim. Eu estava preparado para essa conversa. E eu dei a ele essa prova. Ele olhou para isso. E você sabe o que ele disse? Peço desculpas, mas foi isso que aconteceu. Vou citar. Ele diz, bem, vou chutar a bunda deles. Esperamos e esperamos por alguma resposta. Não houve resposta. Eu disse ao diretor do FSB, escreva para a Sierra. Qual é o resultado da conversa com o presidente? Ele escreveu uma vez, duas vezes, e então recebemos uma resposta. Temos a resposta no arquivo. A CIA respondeu, temos trabalhado com a oposição na Rússia. Acreditamos que isso é a coisa certa a fazer e continuaremos fazendo isso. Simplesmente ridículo. Bem, ok. Percebemos que estava fora de questão. Forças em oposição a você? Então você está dizendo que a CIA está tentando derrubar seu governo? Claro que eles queriam dizer naquele caso em particular, os separatistas, os terroristas que lutaram conosco no Cáucaso. Era assim que eles chamavam a oposição. Este é o segundo ponto. O terceiro momento é muito importante. É o momento em que o sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos foi criado. No começo, persuadimos por muito tempo a não fazer isso nos Estados Unidos.
Além disso, depois foi convidado pelo pai de Bush, J.R. Bush Sr., para visitar seu lugar no oceano. Tive uma conversa muito séria com o presidente Bush e sua equipe. Propus que os Estados Unidos, a Rússia e a Europa criassem, em conjunto, um sistema de defesa antimísseis que acreditamos que, se criado unilateralmente, ameaça nossa segurança. Apesar do fato de os Estados Unidos terem dito oficialmente que estava sendo criado contra ameaças de mísseis do Irã, essa foi a justificativa para a implantação do sistema de defesa antimíssil. Sugeri trabalhar juntos Rússia, Estados Unidos e Europa. Eles disseram que era muito interessante. Eles me perguntaram, você está falando sério? Eu disse, absolutamente. Mas em que ano foi isso? Não me lembro. É fácil descobrir na internet. Quando eu estava nos Estados Unidos a convite de um Bush Sênior, é ainda mais fácil aprender com alguém de quem vou falar. Disseram-me que era muito interessante. Eu disse, imagine se pudéssemos enfrentar um desafio de segurança estratégica global juntos. O mundo vai mudar. Provavelmente teremos disputas, provavelmente econômicas e até políticas, mas poderemos mudar drasticamente a situação do mundo. Ele diz que sim e pergunta, você está falando sério? Claro, precisamos pensar sobre isso. Eu sou assim, eu disse. Vá em frente, por favor. Então o secretário de Defesa Gates, o ex-diretor da CIA, e a secretária de Estado Rice entraram aqui neste gabinete, bem aqui nesta mesa. Eles se sentaram nesta mesa. Eu, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa russo daquele lado. Eles me disseram, sim, nós pensamos sobre isso. Nós concordamos. Eu disse, graças a Deus. Ótimo. Mas com algumas exceções. Então, 2 vezes você descreveu presidentes dos Estados Unidos tomando decisões e depois sendo prejudicados pelos chefes de suas agências. Então parece que você está descrevendo um sistema que não é administrado pelas pessoas que são eleitas em sua narrativa. Isso mesmo. Isso mesmo. No final, eles apenas nos disseram para cair fora. Não vou lhe contar os detalhes porque acho que está incorreto. Afinal, foi uma conversa confidencial. Mas nossa proposta foi recusada. Isso é um fato. Foi bem então quando eu disse, olha, mas então seremos forçados a tomar contramedidas. Nós criaremos tais sistemas de ataque que certamente superarão os sistemas de defesa antimísseis. A resposta foi, não estamos fazendo isso contra você e você faz o que quiser, assumindo que não é contra nós, não contra os Estados Unidos. Eu disse, ok, muito bem. Foi assim que aconteceu. E criamos sistemas hipersônicos com alcance intercontinental e continuamos a desenvolvê-lo. Agora estamos à frente de todos, dos Estados Unidos e dos outros países, em termos de desenvolvimento de sistemas de ataque hipersônicos. E estamos melhorando-os a cada dia. Mas não fomos nós. Propusemos ir para o outro lado e fomos empurrados para trás. Sobre a expansão da OTAN para o leste, bem, nos foi prometido que não haveria OTAN para o leste, nem uma polegada para o leste, como nos foi dito. E então o que eles disseram, bem, não está consagrado no papel, então vamos expandir. Então houve 5 ondas de expansão. Os estados bálticos, toda a Europa Oriental, e assim por diante. E agora chega a principal coisa que eles vieram fazer, a Ucrânia. Por fim, em 2008, na cúpula em Bucareste, eles declararam que as portas para a Ucrânia e a Geórgia se juntarem à OTAN estavam abertas agora sobre como as decisões são tomadas lá. Alemanha, França pareciam ser contra, assim como alguns outros países europeus. Mas então, como se viu depois, o presidente Bush, e ele é um cara tão durão, um político durão, como me disseram depois, ele exerceu pressão sobre nós e tivemos que concordar. É ridículo. É como o jardim de infância. Onde estão as garantias? Que jardim de infância é esse? Que tipo de pessoas são essas? Quem são eles? Veja, eles foram pressionados. Eles concordaram. E então, eles dizem que a Ucrânia não estará na OTAN. Sabe, eu digo, eu não sei. Eu sei que você concordou em 2008. Por que você não concorda no futuro? Eles nos pressionaram. Então eu digo, por que eles não pressionam você amanhã e você concorda novamente? Não faz sentido. Eu simplesmente não entendo. Estamos prontos para conversar, mas com quem?
Onde estão as garantias? Então eles começaram a desenvolver o território da Ucrânia, o que quer que esteja lá. Eu contei a vocês o contexto, como esse território se desenvolveu, que tipo de relações elas tinham com a Rússia. Uma em cada 2 ou 3 pessoas ali sempre teve algum vínculo com a Rússia. E durante as eleições na já independente e soberana Ucrânia, que ganhou sua independência como resultado da Declaração de Independência. E, a propósito, diz que a Ucrânia é um estado neutro. E em 2008, de repente, as portas ou portões da OTAN estavam abertos para ela. Ah, vamos lá. Não foi assim que concordamos. Agora, todos os presidentes que chegaram ao poder na Ucrânia confiaram em um eleitorado com uma boa atitude em relação à Rússia, de uma forma ou de outra. Este é o sudeste da Ucrânia. Este é um grande número de pessoas. E foi muito difícil persuadir esse eleitorado que tinha uma atitude positiva em relação à Rússia. Viktor Yanukovych chegou ao poder e como? A primeira vez que ele ganhou depois do presidente Kuchma, eles organizaram um terceiro turno que não está previsto na Constituição da Ucrânia. Este é um golpe de Estado. Imagine alguém nos Estados Unidos. Em 2014. Antes disso. Não, isso foi antes disso. Depois do presidente Kuchma, Viktor Yanukovych venceu as eleições. No entanto, seus oponentes não reconheceram essa vitória. Os Estados Unidos apoiaram a oposição e o terceiro turno foi agendado. O que é isso? Isso é um golpe. Os Estados Unidos apoiaram e o vencedor do terceiro turno chegou ao poder. Imagine se nos Estados Unidos algo não fosse do agrado de alguém e o terceiro turno das eleições, que a Constituição dos Estados Unidos não prevê, foi organizado. No entanto, foi feito na Ucrânia. Viktor Yushchenko, que era considerado um político pró-ocidental, chegou ao poder. Nós também construímos relações com ele. Ele veio a Moscou com visitas. Visitamos Kiev, visitei Sui. Nós nos conhecemos em um ambiente informal. Se ele é pró-ocidente, que assim seja. Está tudo bem. Deixe as pessoas fazerem o trabalho delas. A situação deveria ter se desenvolvido dentro da própria Ucrânia independente. Como resultado da liderança de Kuchma, as coisas pioraram e Viktor Yanukovych chegou ao poder, afinal. Talvez ele não tenha sido o melhor presidente político. Não sei. Não quero dar avaliações. No entanto, surgiu a questão da associação com a UE. Sempre fomos lenientes com isso. Como quiser. Mas quando lemos o Tratado de Associação, ele acabou sendo um problema para nós, já que tínhamos uma zona de livre comércio e fronteiras alfandegárias abertas com a Ucrânia, que sob essa associação teve que abrir suas fronteiras para a Europa, o que teria levado à inundação do nosso mercado. Nós dissemos, não, isso não vai funcionar. Fecharemos nossas fronteiras com a Ucrânia. Então, as fronteiras alfandegárias. Yanukovych começou a calcular quanto a Ucrânia ganharia, quanto perderia, e disse aos seus parceiros europeus: preciso de mais tempo para pensar antes de assinar. No momento em que ele disse isso, a oposição começou a tomar medidas destrutivas que foram apoiadas pelo Ocidente. Tudo se resumiu a Maidan e um golpe na Ucrânia. Então, ele fez mais comércio com a Rússia do que com a UE, a Ucrânia fez. Claro, nem é uma questão de volume de comércio, embora na maior parte seja. É uma questão de tamanho de cooperação, na qual toda a economia ucraniana foi baseada. Os laços de cooperação entre as empresas eram muito próximos desde os tempos da União Soviética. Uma empresa local costumava produzir componentes para serem montados na Rússia e na Ucrânia, e vice-versa. Eles costumavam ter laços muito próximos. Um golpe de Estado foi cometido, embora eu não vá me aprofundar em detalhes agora, pois acho isso inapropriado. Os Estados Unidos nos disseram: acalmem Yanukovych e nós acalmaremos a oposição. Deixe a situação se desenrolar. No cenário de um acordo político, dissemos: tudo bem, concordamos, vamos fazer assim. Como os americanos solicitaram, Yanukovych não usou nem as Forças Armadas nem a polícia. No entanto, a oposição armada cometeu um golpe em Kiev. O que isso quer dizer? Quem você pensa que é?
Eu queria perguntar à liderança dos Estados Unidos na época. Com o apoio de quem? Com o apoio da CIA, é claro, a organização a qual você queria se juntar naquela época, pelo que entendi, devemos agradecer a Deus por eles não terem deixado você entrar. Embora seja uma organização séria, entendo meu antigo visto a vis no sentido de que servi na primeira diretoria principal, o Serviço de Inteligência da União Soviética. Eles sempre foram nossos oponentes. Um trabalho é um trabalho. Tecnicamente, eles fizeram tudo certo. Eles atingiram seu objetivo de mudar o governo. No entanto, do ponto de vista político, foi um erro colossal. Certamente foi um erro de cálculo da liderança política. Eles deveriam ter visto no que isso evoluiria. Então, em 2008, as portas da OTAN foram abertas para a Ucrânia. Em 2014, houve um golpe. Eles começaram a perseguir aqueles que não aceitaram o golpe. E foi de fato um golpe. Eles criaram uma ameaça à Crimeia que tivemos que tomar sob nossa proteção. Eles lançaram a guerra em Donbas em 2014 com o uso de aeronaves e artilharia contra civis. Foi quando tudo começou. Há um vídeo de aeronaves atacando Donetsk visto de cima. Eles lançaram uma operação militar em larga escala, depois outra. Quando falharam, começaram a preparar a próxima. Tudo isso no contexto do desenvolvimento militar deste território e da abertura das portas da OTAN. Como poderíamos não expressar preocupação com o que estava acontecendo do nosso lado? Isso teria sido uma negligência culpável. É isso que teria sido. É que a liderança política dos Estados Unidos nos empurrou para a linha que não podíamos cruzar. Porque fazer isso poderia ter arruinado a própria Rússia. Além disso, não poderíamos deixar nossos irmãos na fé. De fato, uma parte do povo russo diante dessa máquina de guerra. Qual foi o então? Mas isso foi 8 anos antes do início do conflito atual. Então, qual foi o gatilho para você? Qual foi o momento em que você decidiu que tinha que fazer isso? Inicialmente, foi o golpe na Ucrânia que provocou o conflito. A propósito, naquela época, os representantes de 3 países europeus, Alemanha, Polônia e França, chegaram. Eles foram os fiadores do acordo assinado entre o governo de Yanukovych e a oposição. Eles assinaram como fiadores. Apesar disso, a oposição cometeu um golpe. E todos esses países fingiram que não se lembravam de que eram fiadores do Acordo Pacífico. Eles simplesmente jogaram no fogão imediatamente. E ninguém se lembra disso. Não sei se os Estados Unidos sabem alguma coisa sobre o acordo entre a oposição e as autoridades e seus 3 fiadores, que, em vez de trazer toda essa situação de volta ao campo político, apoiaram o golpe. Embora não tenha sentido, acredite, porque o presidente Yanukovych concordou com todas as condições. Ele estava pronto para realizar uma eleição antecipada que não tinha chance de vencer. Falando francamente, todos sabiam disso. Então, por que o golpe? Por que as vítimas? Por que ameaçar a Crimeia? Por que lançar uma operação em Donbás? Isso eu não entendo. É exatamente esse o erro de cálculo. A CIA fez seu trabalho para completar o casal. Acho que um dos vice-secretários de Estado disse que custou uma grande soma de dinheiro, quase 5 bilhões. Mas o erro político foi colossal. Por que eles teriam que fazer isso? Tudo isso poderia ter sido feito legalmente, sem vítimas, sem ação militar, sem perder a Crimeia. Nós nunca teríamos considerado sequer levantar um dedo se não fosse pelos acontecimentos sangrentos em Maidan. Porque concordamos com o fato de que, após o colapso da União Soviética, nossas fronteiras deveriam estar ao longo das fronteiras das antigas repúblicas da União. Concordamos com isso. Mas nunca concordamos com a expansão da OTAN. E, além disso, nunca concordamos que a Ucrânia estaria na OTAN. Não concordamos com as bases da OTAN lá sem nenhuma discussão. Por décadas, continuamos perguntando: não faça isso, não faça aquilo. E o que desencadeou os últimos eventos?
A atual liderança ucraniana declarou que não implementaria os acordos de Minsk, que foram assinados, como você sabe, após os eventos de 2014 em Minsk, onde o plano de acordo pacífico em Donbas foi estabelecido. Mas não. A atual liderança ucraniana, o ministro das Relações Exteriores, todos os outros funcionários e o próprio presidente disseram que não gostam de nada sobre os acordos de Minsk. Em outras palavras, eles não iriam implementá-lo. Um ano ou um ano e meio atrás, ex-líderes da Alemanha e da França disseram abertamente ao mundo inteiro que eles realmente assinaram os acordos de Minsk, mas nunca tiveram a intenção de implementá-lo. Eles simplesmente nos enganaram. Havia alguém livre para conversar? Você ligou para um dos Estados Unidos, secretário de Estado, e disse: se você continuar militarizando a Ucrânia com forças da OTAN, isso vai acontecer. Nós falamos sobre isso o tempo todo. Nós nos dirigimos à liderança dos Estados Unidos e dos países europeus para interromper esses desenvolvimentos imediatamente, para implementar os acordos de Minsk. Francamente falando, eu não sabia como faríamos isso, mas eu estava pronto para implementá-los. Esses acordos foram complicados para a Ucrânia. Eles incluíam muitos elementos daqueles territórios de Donbas. Independência. Isso é verdade. No entanto, eu estava absolutamente confiante. E estou dizendo isso a você agora. Eu honestamente acredito que se conseguíssemos convencer os moradores de Donbás e tivéssemos que trabalhar duro para convencê-los a retornar ao Estado ucraniano, então gradualmente as feridas começariam a cicatrizar. Quando essa parte do território se reintegrasse ao ambiente social comum, quando as pensões e benefícios sociais fossem pagos novamente, todas as peças gradualmente se encaixariam. Não, ninguém queria isso. Todos queriam resolver a questão apenas pela força militar. Mas não podíamos deixar isso acontecer. E a situação chegou ao ponto em que o lado ucraniano anunciou: não, não faremos nada. Eles também começaram a se preparar para uma ação militar. Foram eles que começaram a guerra em 2005, 2014. Nosso objetivo é parar esta guerra e não começamos esta guerra em 2022. Esta é uma tentativa de pará-la. Você acha que parou agora? Quer dizer, você atingiu seus objetivos? Não, ainda não alcançamos nossos objetivos, porque um deles é a nazificação. Isso significa a proibição de todos os tipos de movimentos neonazistas. Esse é um dos problemas que discutimos durante o processo de negociação que terminou em Istambul no início deste ano. E não foi nossa iniciativa, porque fomos informados pelos europeus em particular que era necessário criar condições para a defesa. A assinatura final dos documentos. Meus colegas na França e na Alemanha disseram: como você pode imaginá-los assinando um tratado com uma arma apontada para suas cabeças? As tropas devem ser retiradas de Kiev. Eu disse: tudo bem, retiramos as tropas de Kiev. Assim que retiramos nossas tropas de Kiev, nossos negociadores ucranianos imediatamente jogaram todos os nossos acordos alcançados em Istambul no lixo e se prepararam para um confronto armado de longa data com a ajuda dos Estados Unidos e seus satélites na Europa. É assim que a situação se desenvolveu e é assim que parece agora. Mas o que faz parte do meu interesse? O que é desnazificação? O que seria isso? É sobre isso que quero falar agora. É uma questão muito importante. Desnazificação. Depois de ganhar a independência, a Ucrânia começou a buscar, como dizem alguns analistas ocidentais, sua identidade. E não surgiu nada melhor do que construir essa identidade sobre alguns falsos heróis que colaboraram com Hitler. Eu já disse isso no início do século XIX.
Quando os teóricos da independência e soberania da Ucrânia apareceram, eles presumiram que uma Ucrânia independente deveria ter relações muito boas com a Rússia. Mas, devido ao desenvolvimento histórico, esses territórios faziam parte da comunidade polonesa-lituana da Polônia, onde os ucranianos eram perseguidos e tratados de forma bastante brutal, bem como estavam sujeitos a comportamento cruel. Também houve tentativas de destruir sua identidade. Tudo isso permaneceu na memória do povo. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, parte dessa elite extremamente nacionalista colaborou com Hitler, acreditando que ele lhes traria liberdade. As tropas alemãs, até mesmo as tropas da SS, fizeram os colaboradores de Hitler fazerem o trabalho mais sujo de exterminar a população polonesa e judaica. Daí esse massacre brutal da população polonesa e judaica, bem como da população russa também. Isso foi liderado por pessoas bem conhecidas. Banderevich. Foram essas pessoas que foram feitas heróis nacionais. Esse é o problema. E somos constantemente informados de que o nacionalismo e o neonazismo também existem em outros países. Sim, elas são mudas, mas nós as arrancamos e outros países lutam contra elas. Mas a Ucrânia não é o caso. Essas pessoas foram feitas heróis nacionais. Na Ucrânia, monumentos para essas pessoas foram erguidos. Eles são exibidos em bandeiras. Seus nomes são gritados por multidões que andam com tochas, como era na Alemanha nazista. Essas eram pessoas que exterminaram poloneses, judeus e russos. É necessário acabar com essa prática e impedir a disseminação desse conceito. Eu digo que os ucranianos são parte do único povo russo. Eles dizem, não, somos um povo separado. Ok, tudo bem. Se eles se consideram um povo separado, eles têm o direito de fazê-lo. Mas não com base no nazismo, a ideologia nazista. Você ficaria satisfeito com o território que você tem agora? Vou terminar de responder a pergunta. Você acabou de fazer uma pergunta sobre o neonazismo e a desnazificação. Olha, o presidente da Ucrânia visitou o Canadá. A história é bem conhecida, mas está sendo silenciada nos países ocidentais. O parlamento canadense apresentou um homem que, como disse o presidente do parlamento, lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, quem lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial? Hitler e seus cúmplices. Acontece que esse homem serviu nas tropas da SS. Ele matou pessoalmente russos, poloneses e judeus. As tropas da SS consistiam de nacionalistas ucranianos que faziam esse trabalho sujo. O presidente Ucrânia se levantou com todo o parlamento do Canadá e aplaudiu esse homem. Como isso pode ser imaginado? O próprio presidente da Ucrânia, a propósito, é judeu por nacionalidade. Minha pergunta é, o que você faz sobre isso? Quer dizer, Hitler está morto há 80 anos. A Alemanha nazista não existe mais. Então, verdade. E então, eu acho que o que você está dizendo é que quer extinguir, ou pelo menos controlar o nacionalismo ucraniano. Mas como? Como você faz isso? Escute-me. Sua pergunta é muito sutil. E posso lhe dizer o que penso. Não se ofenda. Claro. Esta pergunta parece ser sutil. É bem chato. Você diz que Hitler está morto há tantos anos, 80 anos, mas seu exemplo continua vivo. Pessoas que exterminaram judeus, russos e poloneses estão vivas. E o presidente, o atual presidente da Ucrânia de hoje, o aplaude no parlamento canadense, dá uma ovação de pé.
Podemos dizer que erradicamos completamente essa ideologia? Se o que vemos está acontecendo hoje, é isso que a desnazificação é em nosso entendimento. Temos que nos livrar dessas pessoas que mantêm esse conceito e apoiam essa prática e tentam preservá-la. Isso é o que a desnazificação é. É isso que queremos dizer. Minha pergunta foi um pouco mais específica. Claro, não foi uma defesa dos nazistas, neo ou não. Era uma questão prática. Você não controla o país inteiro. Você não controla Kiev. Você não parece querer. Então, como você elimina uma cultura, ou uma ideologia, ou sentimentos, ou uma visão da história em um país que você não controla? O que você faz sobre isso? Você sabe, por mais estranho que pareça para você, durante as negociações em Istambul, nós concordamos que temos tudo por escrito. O neonazismo não seria cultivado na Ucrânia, incluindo que seria proibido no nível legislativo. Nós concordamos com isso. Isso, ao que parece, pode ser feito durante o processo de negociação. E não há nada humilhante para a Ucrânia como um Estado civilizado moderno. Algum Estado tem permissão para promover o nazismo? Não tem, tem? Haverá conversas? E por que não houve conversas sobre a resolução do conflito na Ucrânia? Conversas de paz? Elas foram. Eles atingiram um estágio muito alto de coordenação de posições em um processo complexo, mas ainda assim, estavam quase finalizados. Mas depois que retiramos nossas tropas de Kiev, como já disse, o outro lado jogou fora todos esses acordos e obedeceu às instruções dos países ocidentais, europeus e dos Estados Unidos para lutar contra a Rússia até o amargo fim. Além disso, o presidente da Ucrânia legislou uma proibição de negociação com a Rússia. Ele assinou um decreto proibindo todos de negociar com a Rússia. Mas como vamos negociar se ele proibiu a si mesmo e a todos de fazer isso? Sabemos que ele está apresentando algumas ideias sobre esse acordo, mas para concordar em algo, precisamos ter um diálogo. Não está certo? Bem, mas você não estaria falando com o presidente ucraniano. Você estaria falando com o presidente americano. Quando foi a última vez que você falou com Joe Biden? Não me lembro quando falei com ele. Não me lembro. Podemos pesquisar. Você não se lembra? Não. Por que tenho que lembrar de tudo? Tenho minhas próprias coisas para fazer. Temos assuntos políticos domésticos. Bem, ele está financiando a guerra que você está travando. Então acho que isso seria memorável. Ele financia. Mas falei com ele antes da operação militar especial. É claro. E eu disse a ele então, a propósito, não vou entrar em detalhes. Eu nunca faço isso. Mas eu disse a ele então, acredito que você está cometendo um grande erro de proporções históricas ao apoiar tudo o que está acontecendo na Ucrânia, ao afastar a Rússia. Eu disse a ele repetidamente, a propósito, acho que isso seria correto. Se eu parar aqui, O que ele disse? pergunte a ele, por favor. É mais fácil para você. Você é cidadão dos Estados Unidos. Vá e pergunte a ele. Não é apropriado que eu comente sobre nossa conversa. Mas você não fala com ele desde antes de fevereiro de 2022? Não, nós não falamos. Certos contextos estão sendo mantidos, no entanto. Falando nisso, você se lembra do que eu disse a você sobre minha proposta de trabalharmos juntos em um sistema de defesa antimísseis? Sim. Você pode perguntar a todos eles. Todos eles estão sãos e salvos. Graças a Deus, a ex-presidente Condoleezza está sã e salva. E eu acho que o Sr. Gates e o atual diretor da agência de inteligência, Sr. Burns, o então embaixador na Rússia, na minha opinião, são muito bem-sucedidos. Todos eles foram testemunhas dessas conversas. Pergunte a eles. O mesmo aqui. Se você estiver interessado no que o Sr. Presidente Biden me respondeu, pergunte a ele.
De qualquer forma, conversei com ele sobre isso. Estou definitivamente interessado. Mas de fora, parece que isso pode evoluir para algo que coloque o mundo inteiro em conflito e pode iniciar algum lançamento nuclear. E então, por que você simplesmente não liga para Biden e diz: vamos resolver isso? O que há para resolver? É muito simples. Repito, temos contatos por meio de várias agências. Vou lhe dizer o que estamos dizendo sobre esse assunto e o que estamos transmitindo à liderança dos Estados Unidos. Se você realmente quer parar de lutar, precisa parar de fornecer armas. Isso acabará em algumas semanas. É isso. E então podemos concordar com alguns termos. Antes de fazer isso, pare. O que é mais fácil? Por que eu ligaria para ele? Sobre o que? Devo falar com ele? Ou implorar por o quê? E quais mensagens receber de volta? Você vai entregar tais e tais armas para a Ucrânia? Oh, estou com medo. Estou com medo. Por favor. Você acha que a OTAN está preocupada com isso, se tornar uma guerra global ou um conflito nuclear? Pelo menos é disso que eles estão falando. Estão tentando intimidar sua própria população com uma ameaça russa imaginária. Este é um fato óbvio. E pessoas pensantes, não filisteus, mas pessoas pensantes, analistas, aqueles que estão envolvidos em política real, apenas pessoas inteligentes entendem perfeitamente bem que isso é uma farsa. Eles estão tentando alimentar a ameaça russa. A ameaça que eu acho que você está se referindo é uma invasão russa da Polônia, Letônia. Comportamento expansionista. Você consegue imaginar um cenário em que você enviou tropas russas para a Polônia? Apenas em um caso, se a Polônia atacar a Rússia, por quê? Porque não temos interesse na Polônia, Letônia ou em qualquer outro lugar. Por que faríamos isso? Simplesmente não temos interesse algum. É apenas ameaça. Bem, o argumento que eu sei que você sabe é que, bem, ele invadiu a Ucrânia. Ele tem objetivos territoriais em todo o continente. E você está dizendo inequivocamente que não tem. Está absolutamente fora de questão. Você simplesmente não precisa ser nenhum tipo de analista. Vai contra o senso comum se envolver em algum tipo de guerra global. E uma guerra global levará toda a humanidade à beira da destruição. É óbvio. Certamente, existem meios de dissuasão. Eles têm assustado todo mundo conosco o tempo todo. Amanhã a Rússia usará armas nucleares táticas. Amanhã a Rússia usará isso. Não, depois de amanhã. Para extorquir dinheiro adicional dos Estados Unidos e dos contribuintes europeus no confronto com a Rússia no teatro de guerra ucraniano. O objetivo é enfraquecer a Rússia o máximo possível. Um dos nossos senadores seniores dos Estados Unidos do estado de Nova York, Chuck Schumer, disse ontem: acredito que temos que continuar a financiar o esforço ucraniano, ou os cidadãos soldados dos Estados Unidos podem acabar lutando lá. Como você avalia isso? Isso é uma provocação. E uma provocação barata. Não entendo por que os soldados americanos devem lutar na Ucrânia. Há mercenários dos Estados Unidos lá. O maior número de mercenários vem da Polônia. Com mercenários dos Estados Unidos em segundo lugar e mercenários da Geórgia em terceiro lugar. Se alguém tem o desejo de enviar tropas regulares, isso certamente levaria a humanidade à beira de um conflito global muito sério. Isso é óbvio. Os Estados Unidos precisam disso? A milhares de quilômetros de distância do seu território nacional, você não tem nada melhor para fazer? Você tem problemas na fronteira, problemas com migração, problemas com a dívida nacional de mais de 33 dólares trilhões. Você não tem nada melhor para fazer.
Então, você deveria lutar na Ucrânia. Não seria melhor negociar com a Rússia, fazer um acordo já, entender a situação que está se desenvolvendo hoje, perceber que a Rússia lutará por seus interesses até o fim. E percebendo isso, realmente retornar ao bom senso, começar a respeitar nosso país e seus interesses, e procurar certas soluções. Parece-me que isso é muito mais inteligente e racional. Quem explodiu o Nord Stream? Você? Eu estava ocupado naquele dia. Nate, você tem. Você tem. Eu não explodi o Nord Stream. Obrigado, no entanto. Você pessoalmente pode ter um álibi, mas a CIA não tem tal álibi. Você tem evidências de que a OTAN ou a CIA fizeram isso? Não vou entrar em detalhes, mas as pessoas sempre dizem em tais casos: procure alguém que esteja interessado. Mas neste caso, não devemos procurar apenas alguém que esteja interessado, mas também alguém que tenha capacidades. Porque pode haver muitas pessoas interessadas, mas nem todas são capazes de afundar no fundo do Mar Báltico e realizar esta explosão. Esses dois componentes devem ser conectados: quem está interessado e quem é capaz de fazê-lo. Mas estou confuso. Quero dizer, esse é o maior ato de terrorismo industrial de todos os tempos e é a maior emissão de CO2 da história. Ok, então se você tivesse evidências e presumivelmente dados seus serviços de segurança, seus serviços de inteligência, você saberia que a OTAN, os Estados Unidos, a CIA, o Ocidente fizeram isso. Por que você não apresentaria e ganharia uma vitória de propaganda? Na guerra de propaganda, é muito difícil derrotar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos controlam toda a mídia do mundo e muitas mídias europeias. O beneficiário final da maior mídia europeia são as instituições financeiras americanas. Você não sabia disso? Então é possível se envolver neste trabalho, mas é proibitivo em termos de custo, por assim dizer. Podemos simplesmente colocar os holofotes em nossas fontes de informação e não obteremos resultado. Está claro para o mundo inteiro o que aconteceu, e até mesmo analistas americanos falam sobre isso diretamente. Sim, mas aqui está uma pergunta que você pode ser capaz de responder. Você trabalhou na Alemanha, notoriamente. Os alemães sabem claramente que seu parceiro da OTAN fez isso, e isso prejudicou muito sua economia. Pode nunca se recuperar. Por que eles estão em silêncio sobre isso? Isso é muito confuso para mim. Por que os alemães não diriam nada sobre isso? Isso também me confunde. Mas a liderança alemã de hoje é guiada pelos interesses do Ocidente coletivo em vez de seus interesses nacionais. Caso contrário, é difícil explicar a lógica de sua ação ou inação. Afinal, não se trata apenas do Nord Stream 1, que foi explodido, e o Nord Stream 2 foi danificado. Mas um cano está seguro e sólido, e o gás pode ser fornecido à Europa por ele. Mas a Alemanha não abre. Estamos prontos, por favor. A outra rota pela Polônia é chamada Yamal-Euro, que também permite um grande fluxo. A Polônia fechou, mas a Polônia embala da mão alemã. Ela recebe dinheiro dos fundos pan-europeus, e a Alemanha é o principal doador desses fundos pan-europeus. A Alemanha alimenta a Polônia até certo ponto, e eles fecham sua rota para a Alemanha. Não entendo. Ucrânia, para a qual os alemães fornecem armas e dão dinheiro. A Alemanha é o segundo patrocinador dos Estados Unidos em termos de ajuda financeira à Ucrânia. Existem duas rotas de gás pela Ucrânia. Eles simplesmente fecharam uma rota. Os ucranianos abrem a segunda rota e, por favor, recebem gás da Rússia. Eles não abrem. Por que os alemães não dizem: olhem, rapazes, nós damos a vocês dinheiro e armas. Abra a válvula, por favor. Deixem o gás da Rússia passar para nós. Estamos comprando gás liquefeito a preços exorbitantes na Europa, o que reduz o nível de nossa competitividade e economia, em geral, a zero. Você quer que a gente lhe dê dinheiro? Deixe-nos ter uma existência decente. Ganhar dinheiro para nossa economia.
porque é daí que vem o dinheiro que damos a vocês. Eles se recusam a fazer isso. Pergunte a eles. É assim que está na cabeça deles. Essas são pessoas altamente incompetentes. Bem, talvez o mundo esteja se dividindo em dois hemisférios. Um com energia barata, o outro sem. E eu quero perguntar a vocês que se agora somos um mundo multipolar. Obviamente somos. Você pode descrever os blocos de aliança? Quem você acha que está em cada lado? Escute, você disse que o mundo está se dividindo em dois hemisférios. Um cérebro humano é dividido em dois hemisférios. Um é responsável por um tipo de atividade. O outro é mais sobre criatividade e assim por diante. Mas ainda é uma e a mesma cabeça. O mundo deve ser um todo único. A segurança deve ser compartilhada em vez de destinada ao bilhão dourado. Esse é o único cenário em que o mundo poderia ser estável, sustentável e previsível. Até então, enquanto a cabeça estiver dividida em duas partes, é uma doença, uma condição adversa séria. É um período de doença grave que o mundo está passando agora. Mas acho que, graças ao jornalismo honesto, esse trabalho é semelhante ao trabalho dos médicos. Isso poderia ser remediado de alguma forma. Vamos dar apenas um exemplo. O dólar americano, que meio que uniu o mundo de muitas maneiras, talvez não para sua vantagem, mas certamente para nós. Isso vai embora como moeda de reserva, a moeda universalmente aceita? Como as sanções, você acha, mudaram o lugar do dólar no mundo? Você sabe, usar o dólar como uma ferramenta de luta de política externa é um dos maiores erros estratégicos cometidos pela liderança política dos Estados Unidos. O dólar é a pedra angular do poder dos Estados Unidos. Acho que todos entendem muito bem que não importa quantos dólares sejam impressos, eles são rapidamente dispersos por todo o mundo. A inflação nos Estados Unidos é mínima. É cerca de 3 ou 3,4%, o que eu acho totalmente aceitável para os Estados Unidos. Mas eles não vão parar de imprimir. O que a dívida de 33 dólares trilhões nos diz? É sobre a emissão. No entanto, é a principal arma usada pelos Estados Unidos para preservar seu poder em todo o mundo. Assim que a liderança política decidiu usar o dólar americano como uma ferramenta de luta política, um golpe foi desferido contra esse poder americano. Não gostaria de usar nenhuma linguagem forte, mas é uma coisa estúpida de se fazer e um erro grave. Veja o que está acontecendo no mundo. Até mesmo os aliados dos Estados Unidos estão agora reduzindo suas reservas em dólares. Vendo isso, todos começam a procurar maneiras de se proteger. Mas o fato de os Estados Unidos aplicarem medidas restritivas a certos países, como colocar restrições em transações, congelar ativos, etc., causa grande preocupação e envia um sinal para o mundo inteiro. O que tínhamos aqui até 2022? Cerca de 80% das transações de comércio exterior da Rússia foram feitas em dólares americanos e euros. Os dólares americanos representaram aproximadamente 50% de nossas transações com terceiros países. Bem, atualmente caiu para 13%. Não fomos nós que proibimos o uso do dólar americano. Não tínhamos essa intenção. Foi decisão dos Estados Unidos restringir nossas transações em dólares americanos. Acho que é uma completa tolice do ponto de vista do interesse dos próprios Estados Unidos e de seus contribuintes, pois prejudica a economia dos Estados Unidos e mina o poder dos Estados Unidos em todo o mundo. A propósito, nossas transações em yuan representaram cerca de 3%.
Hoje, 34% de nossas transações são feitas em rublos e quase o mesmo pouco mais de 34% em yuan. Por que os Estados Unidos fizeram isso? Meu único palpite é presunção. Eles provavelmente pensaram que isso levaria ao colapso total, mas nada entrou em colapso. Além disso, outros países, incluindo produtores de petróleo, estão pensando e já aceitando pagamentos por petróleo em yuan. Você ao menos percebe o que está acontecendo ou não? Alguém nos Estados Unidos percebe isso? O que você está fazendo? Você está se cortando. Todos os especialistas dizem isso. Pergunte a qualquer pessoa inteligente e pensante nos Estados Unidos o que o dólar significa para os Estados Unidos. Mas você está matando com suas próprias mãos. Eu acho que isso é justo. Acho que é uma avaliação justa. A questão é o que vem a seguir. E talvez você negocie uma potência colonial por outra potência colonial muito menos sentimental e indulgente. Quero dizer, os BRICS, por exemplo, correm o risco de serem completamente dominados pelos chineses. A economia chinesa de uma forma que não seja boa para a sua soberania? Você se preocupa com isso? Já ouvimos essas histórias de bicho-papão antes. É uma história de bicho-papão. Você não pode escolher vizinhos, assim como não pode escolher parentes próximos. Compartilhamos uma fronteira de milhares de quilômetros com eles. Este é o número 1. Segundo, temos uma longa história de coexistência de séculos. Estamos acostumados. Terceiro, a filosofia de política externa da China não é agressiva. Sua ideia é sempre buscar um compromisso. E podemos ver que o próximo ponto é que sempre nos contam a mesma história de bicho-papão. E aqui vai novamente por meio de uma forma eufemística. Mas ainda é a mesma história de bicho-papão. A cooperação com a China continua aumentando. O ritmo em que a cooperação da China com a Europa está crescendo é maior e maior do que o crescimento da cooperação sino-russa. Pergunte aos europeus. Eles não têm medo de que possam ter? Não sei. Mas eles ainda estão tentando acessar o mercado da China a todo custo, especialmente agora que estão enfrentando problemas econômicos. As empresas chinesas também estão explorando o mercado europeu. As empresas chinesas têm pequena presença nos Estados Unidos. As decisões políticas são tais que eles estão tentando limitar sua cooperação com a China. É para seu próprio detrimento, Sr. Tucker, que você está limitando a cooperação com a China. Você está se machucando. É um assunto delicado e não há soluções milagrosas, assim como acontece com o dólar. Então, antes de introduzir quaisquer sanções ilegítimas, em termos da Carta das Nações Unidas, deve-se pensar muito cuidadosamente para os tomadores de decisão. Isso parece ser um problema. Então você disse há pouco que o mundo seria muito melhor se não fosse dividido em alianças concorrentes, se houvesse cooperação global. Uma das razões pelas quais você não tem isso é porque a atual administração americana está totalmente contra você. Você acha que se houvesse uma nova administração depois de Joe Biden, você seria capaz de restabelecer a comunicação com o governo dos Estados Unidos? Ou não importa quem é o presidente? Eu vou te dizer, mas deixe-me terminar o pensamento anterior. Nós, junto com meu colega e amigo, o presidente Xi Jinping, estabelecemos uma meta de atingir US$ 200 bilhões. Em comércio mútuo com a China este ano, ultrapassamos esse nível. De acordo com nossos números, nosso comércio bilateral com a China já totaliza 230 bilhões. E as estatísticas chinesas dizem que são 240 bilhões de dólares. Mais uma coisa importante, nosso comércio é bem equilibrado. Complementaridade mútua em alta tecnologia, energia, pesquisa científica e desenvolvimento. É muito equilibrado. Quanto aos BRICS, onde a Rússia assumiu a presidência este ano, os países BRICS estão, em geral, se desenvolvendo muito rapidamente.
Olha, se a memória não me falha, em 1992, a participação dos países do G7 na economia mundial era de 47%. Enquanto em 2022 caiu para, eu acho, um pouco mais de 30%. Os países BRICS representavam apenas 16% em 1992, mas agora sua participação é maior do que a do G7. Não tem nada a ver com os eventos na Ucrânia. Isso se deve às tendências do desenvolvimento global e da economia mundial, como mencionei agora. E isso é inevitável. Isso continuará acontecendo. É como o nascer do sol. Você não pode impedir o sol de nascer. Você tem que se adaptar a isso. Como os Estados Unidos se adaptam? Com a ajuda da força, sanções, pressão, bombardeios e o uso de forças armadas. Isso é sobre presunção. Seu establishment político não entende que o mundo está mudando em circunstâncias objetivas. E para preservar seu nível, mesmo que alguém aspire, desculpe-me, ao nível de dominância, você tem que tomar as decisões certas de forma competente e oportuna. Tais ações brutais, incluindo em relação à Rússia e, digamos, outros países, são contraproducentes. Este é um fato óbvio. Já se tornou evidente. Não é sobre o líder. Não é sobre a personalidade de uma pessoa em particular. Eu tinha um relacionamento muito bom com, digamos, Bush. Eu sei que nos Estados Unidos ele foi retratado como uma espécie de caipira que não entende muita coisa. Eu lhe asseguro que este não é o caso. Eu acho que ele cometeu muitos erros com relação à Rússia também. Eu lhe contei sobre 2008 e a decisão em Bucareste de abrir as portas da OTAN para a Ucrânia e assim por diante. Isso aconteceu durante sua presidência. Ele realmente exerceu pressão sobre os europeus. Mas, em geral, em um nível pessoal e humano, eu tinha um relacionamento muito bom com ele. Ele não era pior do que qualquer outro político americano, russo ou europeu. Eu lhe asseguro que ele entendia o que estava fazendo tão bem quanto os outros. Eu também tive um relacionamento muito pessoal com Trump. Não é sobre a personalidade do líder. É sobre a mentalidade da elite. Se a ideia de dominação a qualquer custo, baseada também em ações enérgicas, dominar a sociedade americana, nada mudará. Só vai piorar. Mas se no final alguém chegar à consciência de que o mundo está mudando devido às circunstâncias objetivas e que deve ser capaz de se adaptar a elas a tempo usando as vantagens que os Estados Unidos ainda têm hoje. Então talvez algo possa mudar. Veja, a economia da China se tornou a primeira economia do mundo em paridade de poder de compra. Em termos de volume, ela ultrapassou os Estados Unidos há muito tempo. Os Estados Unidos vêm em segundo lugar. Depois a Índia, 1,5 bilhão de pessoas. E depois o Japão, com a Rússia, quinto lugar. A Rússia foi a primeira economia da Europa no ano passado, apesar de todas as sanções e restrições. É normal do seu ponto de vista? Restrições e sanções, impossibilidade de pagamentos em dólares sendo cortados de serviços rápidos. Sanções contra nossos navios que transportam petróleo, sanções contra aviões, sanções em tudo. Em todos os lugares, sanções em tudo, em todos os lugares. O maior número de sanções no mundo que são aplicadas contra a Rússia. E nos tornamos a primeira economia da Europa. Durante esse tempo, as ferramentas que os Estados Unidos usam não funcionam bem. É preciso pensar sobre o que fazer. Se essa percepção chegar às elites governantes, então sim. Então a primeira pessoa do Estado agirá em antecipação ao que os eleitores e as pessoas que tomam decisões em vários níveis esperam dessa pessoa. Então talvez algo mude. Mas você está descrevendo dois sistemas diferentes. Você diz que o líder age no interesse dos eleitores, mas também diz que essas decisões não são tomadas pelo líder. Elas são tomadas pelas classes dominantes. Você comanda este país há tanto tempo, você conhece todos esses presidentes americanos. O que você acha que são esses centros de poder nos Estados Unidos? Tipo, quem realmente toma as decisões?
Eu não sei. A América é um país complexo, conservador por um lado, mudando rapidamente por outro. Não é fácil para nós resolver tudo isso. Quem toma as decisões nas eleições? É possível entender isso? Quando cada estado tem sua própria legislação, cada estado se regula. Alguém pode ser excluído das eleições em nível estadual. É um sistema eleitoral de 2 estágios. É muito difícil para nós entender isso. Certamente há 2 partidos que são dominantes, os republicanos e os democratas. E dentro desse sistema partidário, os centros que tomam decisões, que preparam as decisões. Então veja, por que, na minha opinião, após o colapso da União Soviética, uma política de pressão tão errônea, grosseira e completamente injustificada foi adotada contra a Rússia? Afinal, esta é uma política de pressão. Expansão da OTAN, apoio aos separatistas no Cáucaso, criação de um sistema de defesa antimísseis. Esses são todos elementos de pressão, 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 pressão. Então, arrastar a Ucrânia para a OTAN é tudo sobre pressão, pressão, pressão. Por quê? Acho que, entre outras coisas, porque capacidades de produção excessivas foram criadas durante o confronto com a União Soviética. Houve muitos centros criados e especialistas na União Soviética que não podiam fazer mais nada. Eles convenceram a liderança política de que é necessário continuar esculpindo a Rússia para tentar quebrá-la, criar neste território várias entidades quase estatais e subjugá-las de forma dividida para usar seu potencial combinado para a futura luta com a China. Isso é um erro, incluindo o potencial excessivo daqueles que trabalharam para o confronto com a União Soviética. É necessário se livrar disso. Deve haver forças novas e frescas. Pessoas que olham para o futuro e entendem o que está acontecendo no mundo. Veja como a Indonésia está desenvolvendo 600 milhões de pessoas. Onde podemos nos afastar disso? Em lugar nenhum. Só temos que assumir que a Indonésia entrará. Ela já está no clube das principais economias do mundo. Não importa quem goste ou não. Sim, entendemos e estamos cientes de que nos Estados Unidos, apesar de todos os problemas econômicos, a situação ainda é normal. Com a economia crescendo decentemente, o PIB está crescendo 2,5%, se não me engano. Mas se quisermos garantir o futuro, precisamos mudar nossa abordagem para o que está mudando. Como eu já disse, o mundo mudaria mesmo assim. Independentemente de como os acontecimentos na Ucrânia terminem, o mundo está mudando. Nos próprios Estados Unidos, especialistas estão escrevendo que os Estados Unidos estão mesmo assim mudando gradualmente sua posição no mundo. São seus especialistas que escrevem isso. Acabei de lê-los. A única questão é como isso aconteceria dolorosamente e rapidamente, ou gentilmente e gradualmente. E isso é escrito por pessoas que não são anti-americanas. Eles simplesmente seguem as tendências globais de desenvolvimento. É isso. E para avaliá-las e mudar as políticas, precisamos de pessoas que pensem no futuro, possam analisar e recomendar certas decisões no nível de líderes políticos. Só tem que perguntar. Você disse claramente que a expansão da OTAN para o leste é uma violação da promessa que todos vocês fizeram em 1990. É uma ameaça ao seu país. Logo antes de você enviar tropas para a Ucrânia, o vice-presidente dos Estados Unidos foi à Conferência de Segurança de Munique e encorajou o presidente da Ucrânia a se juntar à OTAN. Você acha que isso foi um esforço para provocá-los a uma ação militar? Repito mais uma vez, nós repetidamente, propusemos buscar uma solução para os problemas que surgiram na Ucrânia após o golpe de Estado de 2014 por meios pacíficos. Mas ninguém nos ouviu. E além disso, os líderes ucranianos que estavam sob o controle total dos Estados Unidos declararam repentinamente que não cumpririam os acordos de Minsk. Eles não gostaram de nada lá e continuaram a atividade militar naquele território. E, paralelamente, aquele território estava sendo explorado por estruturas militares da OTAN sob o disfarce de vários centros de treinamento e retreinamento de pessoal.
Eles essencialmente começaram a criar bases lá. Isso é tudo. A Ucrânia anunciou que os russos eram uma nacionalidade não titular, enquanto aprovava as leis que limitam os direitos de nacionalidades não titulares na Ucrânia. A Ucrânia, tendo recebido todos esses territórios do Sudeste como um presente do povo russo, anunciou de repente que os russos eram uma nacionalidade não titular naquele território. Isso é normal? Tudo isso junto levou à decisão de acabar com a guerra que os neonazistas começaram na Ucrânia em 2014. Você acha que Zelensky tem liberdade para negociar uma solução para esse conflito? Não sei os detalhes, é claro, é difícil para mim julgar, mas acredito que ele tem. De qualquer forma, ele costumava ter. O pai dele lutou contra os fascistas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma vez conversei com ele sobre isso. Eu disse, Volodya, o que você está fazendo? Por que você está apoiando neonazistas na Ucrânia hoje? Enquanto seu pai lutava contra o fascismo, ele era um soldado da linha de frente. Não vou lhe contar o que ele respondeu. Este é um tópico separado e acho que é incorreto da minha parte fazê-lo. Mas quanto à liberdade de escolha, por que não? Ele chegou ao poder com as expectativas expedicionárias do povo ucraniano de que ele levaria a Ucrânia à paz. Ele falou sobre isso. Foi graças a isso que ele venceu as eleições de forma esmagadora. Mas então, quando ele chegou ao poder, na minha opinião, ele percebeu duas coisas. Primeiro, é melhor não entrar em conflito com neonazistas e nacionalistas, porque eles são agressivos e muito ativos. Você pode esperar qualquer coisa deles. E segundo, o Ocidente liderado pelos Estados Unidos os apoia e sempre apoiará aqueles que antagonizam com a Rússia. É benéfico e seguro. Então ele assumiu a posição relevante. Apesar de prometer ao seu povo acabar com a guerra na Ucrânia, ele enganou seus eleitores. Mas você acha que neste momento, a partir de fevereiro de 2024, ele tem a latitude, a liberdade de falar com você ou seu governo diretamente sobre acabar com isso? O que claramente não está ajudando seu país ou o mundo. Ele pode fazer isso, você acha? Ele se considera chefe de Estado. Ele ganhou as eleições. Embora acreditemos na Rússia que o golpe de Estado é a principal fonte de poder para tudo o que aconteceu depois de 2014. E nesse sentido, mesmo hoje, o governo é falho. Mas ele se considera o presidente. E ele é reconhecido pelos Estados Unidos, por toda a Europa e praticamente pelo resto do mundo. Em tal capacidade, por que não? Podemos negociar com a Ucrânia em Istambul. Concordamos que ele estava ciente disso. Além disso, o líder do grupo de negociação, Sr. Arahami é seu sobrenome, acredito, ainda lidera a facção do partido no poder. O partido do presidente Narrada. Ele ainda lidera a facção presidencial Narrada, o parlamento do país. Ele ainda está lá. Ele até colocou sua assinatura preliminar no documento que estou lhe contando. Mas então, ele declarou publicamente ao mundo inteiro que estávamos prontos para assinar este documento. Mas o Sr. Johnson, então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, veio e nos dissuadiu de fazer isso, dizendo que era melhor lutar contra a Rússia. Eles dariam tudo o que fosse necessário para que devolvêssemos o que foi perdido durante os confrontos com a Rússia. E nós concordamos com essa proposta. Olha, a declaração dele foi publicada. Ele disse isso publicamente. Eles podem votar a isso ou não. A questão é, eles querem ou não? Mais adiante, o presidente Ucrânia emitiu um decreto proibindo negociações conosco. Deixe-o cancelar essa declaração e pronto. Nós nunca recusamos negociações. De fato, ouvimos o tempo todo. A Rússia está pronta? Nós não recusamos. Foi então que recusou publicamente. Bem, deixe-o cancelar seu decreto e entrar em negociações. Nunca recusamos. E o fato de que eles obedeceram à demanda ou persuasão do Sr. Johnson, o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, parece ridículo e muito triste para mim. Porque, como o Sr. Arahami disse, poderíamos ter parado essas hostilidades com a guerra há 1 ano e meio.
Os britânicos nos persuadiram e recusamos isso. Onde está o Sr. Johnson agora? E a guerra continua? Essa é uma boa pergunta. Onde você acha que ele está? E por que ele fez isso? O inferno sabe. Eu mesmo não entendo. Houve um ponto de partida geral. Por alguma razão, todos tinham uma ilusão de que a Rússia poderia ser derrotada no campo de batalha por causa da arrogância, por causa de um coração puro, mas não por causa de uma grande mente. Você descreveu a conexão entre a Rússia e a Ucrânia. Você descreveu a própria Rússia algumas vezes como ortodoxa. Isso é central para a sua compreensão da Rússia. Você disse que é ortodoxo. O que isso significa para você? Você é um líder cristão por sua própria descrição. Então, que efeito isso tem sobre você? Você sabe, como já mencionei em 988, o próprio príncipe Vladimir foi batizado, seguindo o exemplo de sua avó, a princesa Olga. E então, ele batizou seu esquadrão. E então, gradualmente, ao longo de vários anos, ele batizou todos os russos. Foi um longo processo de pagãos a cristãos. Levou muitos anos. Mas no final, essa ortodoxia, o cristianismo oriental, se enraizou profundamente na consciência do povo russo. Quando a Rússia se expandiu e absorveu outras nações que professam o islamismo, a Rússia sempre foi muito leal às pessoas que professam outras religiões. Esta é a força dela. Isso é absolutamente claro. E o fato é que os principais postulados, os principais valores, são muito semelhantes, para não dizer os mesmos, em todas as religiões do mundo que acabei de mencionar. E quais são as religiões tradicionais da Federação Russa? A propósito, as autoridades russas sempre foram muito cuidadosas com a cultura e a religião das pessoas que entraram no Império Russo. Isso, na minha opinião, forma a base da segurança e da estabilidade do Estado russo. Todos os povos que habitam a Rússia basicamente a consideram sua maternidade. Dizem que as pessoas se mudam para você ou para a Europa da América Latina. Um exemplo ainda mais claro e compreensível. As pessoas vêm, mas ainda assim elas vieram para você ou para os países europeus de sua pátria histórica. E as pessoas que professam religiões diferentes na Rússia consideram a Rússia sua pátria. Elas não têm outra pátria. Estamos juntos. Esta é uma grande família. E nossos valores tradicionais são muito semelhantes. Acabei de mencionar uma grande família, mas cada um tem sua própria família. E esta é a base da nossa sociedade. E se dissermos que a pátria e a família estão especificamente conectadas uma com a outra, é realmente o caso. Pois é impossível garantir um futuro normal para nossos filhos. E nossas famílias, a menos que garantamos um futuro normal e sustentável para todo o país, para a pátria. É por isso que o sentimento patriótico é tão forte na Rússia. A única maneira pela qual as religiões são diferentes é que o cristianismo é especificamente uma religião não violenta. Jesus diz: dê a outra face, não mate. Como pode um líder que tem que matar qualquer país? Como pode um líder ser cristão? Como você reconcilia isso consigo mesmo? É muito fácil quando se trata de proteger a si mesmo e sua família, sua pátria. Não atacaremos ninguém. Quando os acontecimentos na Ucrânia começaram, desde o golpe de Estado e as hostilidades em Donbass começaram, foi quando eles começaram. Estamos protegendo nosso povo, nós mesmos, nossa pátria e nosso futuro. Quanto à religião em geral, você sabe, não se trata de manifestações externas. Não se trata de ir à igreja todos os dias ou bater a cabeça no chão. Está no coração.
E nossa cultura é tão orientada para o ser humano. Dostoiévski, que era muito conhecido no Ocidente e o gênio da cultura russa, da literatura russa, falou muito sobre isso, sobre a alma russa. Afinal, a sociedade ocidental é mais pragmática. O povo russo pensa mais sobre o eterno, sobre valores morais. Não sei, talvez você não concorde comigo, mas a cultura ocidental é mais pragmática. Afinal, não estou dizendo que isso é ruim. Ela torna possível que o bilhão de ouro de hoje alcance um bom sucesso na produção, até mesmo na ciência e assim por diante. Não há nada de errado nisso. Só estou dizendo que meio que parecemos iguais. Então você vê o sobrenatural em ação ao observar o que está acontecendo no mundo agora. Você vê Deus em ação? Você já pensou consigo mesmo? Essas são forças que não são humanas? Para ser honesto, não acho. Minha opinião é que o desenvolvimento da comunidade mundial está de acordo com as leis inerentes. E essas leis são o que são. Sempre foi assim na história da humanidade. Algumas nações e países surgiram, tornaram-se mais fortes e mais numerosos. E então deixaram o cenário em tenor status ao qual estavam acostumados. Provavelmente não há necessidade de eu dar exemplos, mas poderíamos começar com o rei Khan e a Horda conquistando a Horda Dourada e então terminar com o Império Romano. Parece que nunca houve nada como o Império Romano na história da humanidade. No entanto, o potencial dos bárbaros cresceu gradualmente, assim como sua população em geral. Os bárbaros estavam ficando mais fortes e começaram a se desenvolver economicamente, como diríamos hoje. Isso eventualmente levou ao colapso do Império Romano e do regime imposto pelos romanos. No entanto, levou 5 séculos para o Império Romano desmoronar. A diferença com o que está acontecendo agora é que todos os processos de mudança estão acontecendo em um ritmo muito mais rápido do que nos tempos romanos. Então, quando o Império da Ia começa? Você acha? Você está fazendo perguntas cada vez mais complicadas. Para respondê-las, você precisa ser um especialista em grandes números, Big Data. A humanidade está atualmente enfrentando muitas ameaças devido às pesquisas genéticas. Agora é possível criar um super-humano, um ser humano especializado, um atleta geneticamente modificado, um cientista, um militar, um homem. Há relatos de que Elon Musk já teve um chip implantado no cérebro humano nos Estados Unidos. O que você acha disso? Bem, acho que não há como parar Elon Musk. Ele fará o que achar melhor. No entanto, você precisa encontrar algum ponto em comum com ele. Procure maneiras de persuadi-lo. Acho que ele é uma pessoa inteligente. Eu realmente acredito que ele é. Então você precisa chegar a um acordo com ele. Porque esse processo precisa ser formalizado e sujeito a certas regras. A humanidade tem que considerar o que vai acontecer devido ao mais novo desenvolvimento em genética ou em IA. Pode-se fazer uma previsão aproximada do que vai acontecer. Uma vez que a humanidade sentiu uma ameaça existencial vinda de armas nucleares, todas as nações nucleares começaram a chegar a um acordo umas com as outras, pois perceberam que o uso negligente de armas nucleares poderia levar a humanidade à extinção.
É impossível parar a pesquisa em genética, ou IA hoje, assim como era impossível parar o uso de pólvora antigamente. Mas assim que percebemos que a ameaça vem do desenvolvimento desenfreado e descontrolado de IA ou genética ou qualquer outro campo, chegará a hora de chegar a um acordo internacional sobre como regular essas coisas. Agradeço todo o tempo que você nos deu. Ponto. Só preciso fazer uma última pergunta, e é sobre alguém que é muito famoso nos Estados Unidos. Provavelmente não aqui, Evan Gershkovitz, que é o repórter do Wall Street Journal. Ele tem 32 anos e está preso há quase um ano. Esta é uma grande história nos Estados Unidos. E eu só quero lhe perguntar diretamente, sem entrar em detalhes, ou na sua versão do que aconteceu, se, como um sinal de sua decência, você estaria disposto a libertá-lo para nós, e nós o traremos de volta para os Estados Unidos. Fizemos tantos gestos de boa vontade por decência que acho que ficamos sem eles. Nunca vimos ninguém retribuir de maneira semelhante. No entanto, em teoria, podemos dizer que não descartamos que podemos fazer isso se nossos parceiros tomarem medidas recíprocas. Quando falo sobre os parceiros, refiro-me primeiro aos serviços especiais. Os serviços especiais estão em contato uns com os outros. Eles estão falando sobre o assunto em questão. Não há tabu para resolver essa questão. Estamos dispostos a resolver isso, mas há certos termos sendo discutidos por meio dos canais dos serviços especiais. Acredito que um acordo pode ser alcançado. Então, normalmente, quero dizer, essas coisas acontecem há, obviamente, séculos. Um país pega outro espião dentro de suas fronteiras. Ele o troca por um de seus próprios caras da inteligência em outro país. Acho que o que faz, e não é da minha conta, mas o que faz essa diferença é que o cara, obviamente, não é um espião. Ele é uma criança. E talvez ele estivesse quebrando sua lei de alguma forma, mas ele não é um super espião. E todo mundo sabe disso. E ele está sendo mantido refém, em troca. O que é verdade. Com todo respeito, é verdade. E todo mundo sabe que é verdade. Então, talvez ele esteja em uma categoria diferente. Talvez não seja justo pedir, você sabe, outra pessoa em troca de deixá-lo sair. Talvez isso degrade a Rússia. Você sabe, você pode dar interpretações diferentes ao que constitui um espião, mas há certas coisas previstas em lei. Se a pessoa obtém informações secretas e faz isso de forma conspiratória, então isso é qualificado como espionagem. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava recebendo informações confidenciais classificadas e fez isso secretamente. Talvez ele tenha feito isso por descuido ou por iniciativa própria. Considerando o simples fato de que isso é qualificado como espionagem, o fato foi provado, pois ele foi pego em flagrante quando estava recebendo essas informações. Se tivesse sido alguma desculpa absurda, alguma invenção, algo não comprovado, a história teria sido diferente. Mas ele foi pego em flagrante quando estava secretamente obtendo informações confidenciais. Mas você está sugerindo que ele estava trabalhando para o governo dos Estados Unidos ou para a OTAN? Ou ele era apenas um repórter que recebeu material que não deveria ter? Essas parecem coisas muito diferentes. Muito diferentes. Não sei para quem ele estava trabalhando, mas gostaria de reiterar que obter informações confidenciais em segredo é chamado de espionagem. E ele estava trabalhando para os serviços especiais dos Estados Unidos, algumas outras agências. Não acho que ele estivesse trabalhando para Mônaco, pois Mônaco dificilmente está interessada em obter essas informações. Cabe aos serviços especiais chegar a um acordo. Alguma base foi estabelecida. Há pessoas que, em nossa opinião, não estão conectadas aos serviços especiais. Deixe-me contar uma história sobre uma pessoa que está cumprindo pena em um país aliado dos Estados Unidos. Essa pessoa, devido a sentimentos patrióticos, eliminou um bandido em uma das capitais europeias durante os eventos no Cáucaso.
Você sabe o que ele estava fazendo? Não quero dizer isso, mas farei isso de qualquer maneira. Ele estava colocando nossos soldados presos na estrada e então passou seu carro sobre suas cabeças. Que tipo de pessoa é essa? Mas houve um patriota que o eliminou em uma das capitais europeias. Se ele fez isso por vontade própria ou não, essa é uma questão diferente. Quer dizer, isso é completamente diferente. Quer dizer, Ele cometeu algo diferente. Ele não é apenas um jornalista, reitero. Ele é um jornalista que estava secretamente obtendo informações confidenciais. É diferente, mas ainda assim, estou falando de outras pessoas, que são essencialmente controladas pelas autoridades dos Estados Unidos. Onde quer que estejam cumprindo uma pena, há um diálogo contínuo entre os serviços especiais. Isso tem que ser resolvido de forma calma, responsável e profissional. Eles estão mantendo contato, então deixe-os fazer o trabalho deles. Não descarto que a pessoa a quem você se refere, o Sr. Gershkovitz, possa retornar à sua terra natal até o final do dia. Não faz sentido mantê-lo preso na Rússia. Queremos que os serviços especiais dos Estados Unidos pensem em como podem contribuir para atingir os objetivos que nossos serviços especiais estão buscando. Estamos prontos para conversar. Além disso, as negociações estão em andamento e houve muitos exemplos bem-sucedidos dessas negociações. Coroado de sucesso. Provavelmente isso também será coroado de sucesso. Mas temos que chegar a um acordo. espero que você o deixe sair, senhor. Obrigado. Também quero que ele retorne à sua terra natal finalmente. Sou absolutamente sincero. Mas deixe-me dizer mais uma vez, o diálogo continua. Quanto mais públicas tornamos coisas dessa natureza, mais difícil se torna resolvê-las. Tudo tem que ser feito de maneira calma. Eu me pergunto se isso também é verdade com a guerra. Acho que quero fazer mais uma pergunta que é... E talvez você não queira dizer isso por razões estratégicas. Mas você está preocupado que o que está acontecendo na Ucrânia possa levar a algo muito maior e muito mais horrível. E quão motivado você está para simplesmente ligar para o governo dos Estados Unidos e dizer: vamos chegar a um acordo. Eu já disse que não nos recusamos a conversar. Estamos dispostos a negociar. É o lado ocidental e a Ucrânia é obviamente um estado satélite dos Estados Unidos. É evidente. Eu não quero que você entenda isso como se eu estivesse procurando uma palavra forte, mas nós dois entendemos o que está acontecendo. O apoio financeiro, 72 dólares bilhões, foi fornecido. A Alemanha está em segundo lugar. Então vêm outros países europeus. Dezenas de bilhões de dólares americanos estão indo para a Ucrânia. Há um enorme influxo de armas. Neste caso, você deve dizer à atual liderança ucraniana para parar e vir para a mesa de negociações. Revogue esse decreto absurdo. Nós não recusamos. E eu não achei que você quis dizer isso como um insulto porque você já disse corretamente. Foi relatado que a Ucrânia foi impedida de negociar um acordo de paz pelo ex-primeiro-ministro britânico, agindo em nome do governo Biden. Então, é claro que é satélite. Grandes países controlam pequenos países. Isso não é novidade. E é por isso que perguntei sobre lidar diretamente com o governo Biden, que está tomando essas decisões, não com o presidente Zelensky da Ucrânia. Bem, se o governo Zelensky na Ucrânia se recusou a negociar, presumo que eles o fizeram sob as instruções de Washington. Se Washington acredita que é a decisão errada, que a abandone. Que encontre uma desculpa delicada para que ninguém seja insultado. Deixe que ele encontre uma saída. Não fomos nós que tomamos essa decisão. Foram eles. Então, que voltem atrás. É isso.
No entanto, eles tomaram a decisão errada. E agora, temos que procurar uma saída dessa situação para corrigir seus erros. Eles fizeram isso, então que eles mesmos corrijam. Nós apoiamos isso. Então, só quero ter certeza de que não estou entendendo mal o que você está dizendo. Eu não acho que estou. Acho que você está dizendo que quer um acordo negociado para o que está acontecendo na Ucrânia. E nós fizemos isso. Nós preparamos o enorme documento em Istambul que foi rubricado pelo chefe da alegação dos ucranianos. Ele afixou sua assinatura em algumas das disposições, não em tudo. Ele colocou sua assinatura e então ele mesmo disse que estávamos prontos para assiná-lo e que a guerra teria acabado há muito tempo. 15 meses atrás, no entanto, o primeiro-ministro Johnson veio, nos convenceu a não fazer isso. E nós perdemos essa chance. Bem, você perdeu. Você cometeu um erro. Deixe-os voltar para Beth. Isso é tudo. Por que temos que nos incomodar e corrigir os erros de outra pessoa? Eu sei que se pode dizer que é nosso erro. Fomos nós que intensificamos a situação e decidimos por fim a guerra que começou em 2014 em Donbass, como eu já disse, por meio de armas. Deixe-me voltar a avançar na história. Eu já lhe disse isso. Estávamos apenas discutindo. Vamos voltar a 1991, quando nos foi prometido que a OTAN não se expandiria para 2008. Quando as portas da OTAN se abriram para a declaração de soberania estatal da Ucrânia, declarando a Ucrânia. Vamos voltar ao fato de que a OTAN e as bases militares dos Estados Unidos começaram a aparecer no território da Ucrânia, criando ameaças para nós. Vamos voltar ao golpe de Estado na Ucrânia em 2014. É inútil, no entanto, não é? Podemos ir e voltar infinitamente, mas eles param as negociações. É um erro? Sim, corrigido. Estamos prontos. O que mais é necessário? Você acha que é muito humilhante neste momento para a OTAN aceitar o controle russo do que era 2 anos atrás território ucraniano? Eu disse para deixá-los pensar como fazer isso com dignidade. Existem opções se houver vontade. Até agora, houve o alvoroço e os gritos sobre infligir uma derrota estratégica à Rússia no campo de batalha. Agora eles estão aparentemente percebendo que é difícil de conseguir, se é que é possível. Na minha opinião, é impossível por definição. Isso nunca vai acontecer. Parece-me que agora, aqueles que estão no poder no Ocidente também perceberam isso. Se for assim, se a percepção se instalou, eles têm que pensar no que fazer a seguir. Estamos prontos para este diálogo. Você estaria disposto a dizer: parabéns, OTAN, você venceu, e apenas manter a situação onde está agora? Você sabe, é um assunto para as negociações que ninguém está disposto a conduzir. Ou, para ser mais preciso, eles estão dispostos, mas não sabem como fazê-lo. Eu sei que eles querem. Não é só eu vejo, mas sei que eles querem. Mas eles estão lutando para entender como fazer isso. Eles levaram a situação ao ponto em que estamos. Não fomos nós que fizemos isso. Foram nossos parceiros, oponentes, que fizeram isso. Bem, agora deixe-os pensarem como reverter a situação. Nós não somos contra isso. Seria engraçado se não fosse tão triste. Essa mobilização sem fim na Ucrânia, a histeria, os problemas internos, mais cedo ou mais tarde, isso resultará em acordo. Você sabe, isso provavelmente soa estranho dada a situação atual. Mas as relações entre os dois povos serão reconstruídas de qualquer maneira. Levará muito tempo, mas eles vão se curar. Vou dar exemplos bem comuns. Há um encontro de combate no campo de batalha. Soldados ucranianos foram cercados.
Este é um exemplo da vida real. Nossos soldados estavam gritando para eles: não há chance. Rendam-se. Saia e você estará vivo. De repente, os soldados ucranianos estavam gritando de lá em russo. Russo perfeito, dizendo: russos, não se rendam. E todos eles perecem. Eles ainda se identificam como russos? O que está acontecendo é, até certo ponto, um elemento de uma guerra civil. Todos no Ocidente pensam que o povo russo foi dividido por hostilidades para sempre. Não, eles serão reunidos. A unidade ainda está lá. Por que as autoridades ucranianas estão desmantelando a Igreja Ortodoxa Ucraniana? Porque ela une não apenas o território, ela une nossas almas. Ninguém poderá separar a alma. Vamos terminar aqui? Ou tem mais alguma coisa? Não, acho isso ótimo. Obrigado, senhor presidente.